muitas competências que precisamos ter para que a gente possa atuar enquanto docente. Então, não é só apenas estudar e ministrar suas aulas, além disso, tudo isso que nós conversamos e muito mais. Então, a cada dia surgem mais e mais recursos tecnológicos e precisamos de formação contínua. Então, são cursos massivos online, cursos presenciais, reuniões, debates, simpósios, né? Então, o papel do professor, ele se transforma, ele deixa de ser aquela figura central que entra na sala de aula apenas para ministrar seus conteúdos e passa também a ser um mediador do conhecimento. Afinal de contas, o aluno, ele encontra a informação não só dentro da sala de aula, mas também num canal, né, no YouTube, ou numa plataforma, ou numa biblioteca virtual. Então, são muitos canais de informação, porém, nem todos os canais são canais seguros, e cabe a nós, professores, essa figura de ser mediador, curador, né, do conhecimento, levando ao aluno informações seguras, informações que, de fato, vão ajudar esse aluno a se desenvolver. E aí, esses recursos, eles trazem benefícios, né? Então, que benefícios são esses? Acesso facilitado à informação. Então, mesmo estando em casa, eu posso ter acesso a bibliotecas digitais incríveis, eu posso ter acesso a aulas gravadas de professores renomados das mais distantes universidades, tudo isso dentro da minha própria casa, né? Assim como eu posso ter acesso a livros, artigos, vários materiais que me permitam aí crescer cada vez mais enquanto profissional, enquanto estudante. Por vezes, e se bem utilizados, esses recursos, eles podem, não estou dizendo que é obrigado, né, mas que eles podem, de certo, né, promover maior engajamento dos nossos alunos. O que significa isso? Deles se sentirem mais motivados para aprender, para explorar, para pesquisar, e outras atividades que são tão importantes no contexto do século XXI. Além disso, nós podemos também personalizar o ensino. O que eu estou falando sobre isso? É que os alunos, eles podem entrar numa plataforma e a plataforma vai aprendendo a forma como esse estudante gosta de obter informações. Então, será que eu gosto mais de textos? Será que eu gosto mais de vídeos? Será que eu gosto mais de áudios? E assim ela vai se organizando. Ou, digamos que esse meu aluno, ele tem uma necessidade específica. Ele precisa ver o conteúdo com um tamanho de fonte maior, porque ele tem, né, dificuldade em enxergar letras menores. Ou ainda ele é um aluno que é cego e precisa que tudo esteja em formato áudio. Então, nós podemos agora personalizar esses ambientes e facilitar o acesso à informação a esse estudante e também ao professor, que pode poupar tempo, já que a ferramenta faz muitas coisas e ajuda o trabalho pedagógico do docente. E também desenvolvimento de novas habilidades, como, por exemplo, colaboração, criatividade, pensamento crítico. Atenção, os recursos, eles não fazem a mágica. Quem vai fazer a mágica é o professor. Eles só potencializam essas habilidades. Então, se eu preciso trabalhar em colaboração, mas meus alunos não estão na sala de aula, então o recurso digital pode potencializar esse encontro virtual remoto, mas a estratégia, a forma, a metodologia, é o professor que vai desenhar, é o professor que vai possibilitar com que essas coisas sejam desenvolvidas. Nada disso é automático. Tecnologia não é solução para os problemas da educação, mas um professor que conhece a tecnologia, que conhece os recursos, ele pode integrar, não é obrigatório, né? Integrar esses recursos para promoção dessas habilidades que são tão importantes. Então, não tem nada de obrigatório aqui e, né, estamos aqui como opções. Se você pode utilizar, maravilha, vamos fazer, mas se você não pode, nós temos outras alternativas. O importante é que você seja um professor criativo, que esteja atento a essa nova realidade e que possa, de fato, colaborar para a formação de estudantes cada vez mais preparados para os desafios que eles vão encontrar quando saírem dessa sala de aula. E é uma sala de aula infinita, né, gente? Não existe mais esse zerei a vida, cheguei no último nível de ensino. Nunca, gente. Precisamos estar sempre nos atualizando, quer seja você um estudante, quer seja você o mais renomado profissional da educação, você vai precisar estudar sempre. Tudo que eu estou falando aqui agora
não demora muito, já vai estar obsoleto, já precisamos renovar cada vez mais esses nossos conhecimentos. E também é um ensino, gente, que se alinha aí às demandas do século XXI. Muitas empresas, elas querem já que você mande o vídeo com a sua apresentação, ele não quer mais te escutar, nem quer que você vá lá. E se você não sabe gravar um vídeo, como fazer, né? Então, ele não quer mais qualquer fotografia, ele quer aquela fotografia que tenha aquele estilo, você tem que saber montar essa fotografia, né? Ele quer que você tenha habilidades. Então, assim como a inteligência artificial, daqui a pouco eles vão dizer, olha, eu quero esse professor, mas ele tem que dominar a inteligência artificial, por quê? Porque eu vou fazer várias demandas e ele precisa contar com o apoio da IA para poder se dedicar a outras coisas. Então, percebam que cada vez mais novas habilidades, novos conhecimentos, eles precisam ser integrados ao nosso repertório para que a gente esteja preparado para esse novo mundo. E aí nós temos diversas tecnologias educacionais e que a gente pode pensar para o nosso dia a dia. Uma delas, antigamente, era uma moda, era algo assim revolucionário. Então, uma instituição de ensino ter um ambiente virtual de aprendizado, nossa, era um diferencial. Agora não, é uma regra. Então, falando aí de ensino superior, quando nós vamos fazer avaliações de cursos de graduação, eu também sou avaliador de cursos, né, do INEP, MEC, lá tem um item sobre ambientes virtuais. A instituição usa, então, se tem lá como item, não é mais algo, nossa, que diferente, não, é algo obrigatório. Então, a plataforma Moodle, Google Classroom, Blackboard, então várias outras plataformas, elas estão sendo utilizadas já em escolas, universidades, e não é nada demais, é um ambiente onde eu posso integrar vários recursos, como textos, aulas, vídeos, exercícios, para que os nossos alunos tenham acesso aos conteúdos. Assim como nós temos aí recursos interativos, né? As pessoas gostam de chamar de games, ou gamificação, Kahoot, não tem nada a ver, gente. Kahoot e quizzes nunca foram jogos, e nem usar eles na sala de aula faz com que a tua aula seja gamificada. Não tem nada a ver. Kahoot e quizzes, eles são quizzes, como o nome já está dizendo, né? Então, são ferramentas de perguntas e respostas. Não é um jogo, porque um jogo tem regras, um jogo muda comportamento, um jogo tem tanta coisa e não tem nada a ver isso daí, tá? Então, não abra a boca para dizer que, eu gamifiquei minha aula só porque eu usei o Kahoot. Eu estou usando jogos na educação porque eu usei o quizzes. Não tem nada a ver. Eu usei quizzes na minha aula. Kahoot, quizzes, são exemplos, mas não tem nada de jogos e nem gamificação. Nearpod, Mentimeter, também são recursos interativos. O que é uma interação? Uma troca, né? Em que eu mando uma pergunta e recebo uma resposta, eu faço uma provocação e recebo uma resposta, então essa é a interação, a troca, que nem sempre acontece numa aula tradicional. Às vezes o professor entra na sala, fala horas, e o aluno só escuta e não há nenhuma interação. Eu espero que vocês estejam aí no chat fazendo interações para que depois a gente possa conversar. Ou então, lá no final, né, me avisem, professor, você já está falando demais, para que a gente possa parar e interagir também, que é sempre importante essa troca, tá? Recursos audiovisuais, como YouTube, podcasts, vídeos interativos, realidade virtual e aumentada, como Google Expedition ou MagiCube. Então, temos várias ferramentas aí para usar na sala de aula. O que a gente precisa pensar quando fala em ferramentas ou recursos? Qual o objetivo educacional que eu tenho? É para os alunos falarem? É para os alunos melhorarem a interação? É para os alunos melhorarem a escrita? É para os alunos melhorarem no quê? É isso que eu tenho que pensar. E não na ferramenta. Vou usar essa ferramenta aqui porque ela está na moda. Não. Eu vou usar essa ferramenta porque eu quero desenvolver um objetivo educacional, e aí essa ferramenta vai potencializar o objetivo. Então, o objetivo vem na frente, a ferramenta vem depois, tá? Então, apresentações interativas, Nearpod, WordClap, Mentimeter também, né, permitem com que a gente possa apresentar um slide e no próximo slide já obter uma resposta. Apresentar um outro slide e no outro obter uma discussão sobre um tema, uma dúvida do aluno. Então, essas interações são importantes. E como não poderia faltar, as inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, DeepSeek e várias outras, né, que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre elas. Elas são importantes, eu não posso fingir que elas não existem, eu não posso proibir o uso, mas o que eu tenho que fazer?
saber o que elas fazem, integrar esses recursos no meu dia a dia, conversar com o meu aluno sobre isso, sobre o bom uso e o mau uso, né, desses recursos e muito mais. Ah, professor, mas isso é prejudicial. O que eu posso fazer? É o daqui para frente, não tem ré. É como a internet, surgiu, veio para ficar. E aí precisamos nos apropriar dos recursos, saber a forma correta de utilizar e como que isso pode ser bom para o aluno. Será que pode? E para o professor, será que tem maneiras corretas de utilizar? Tem sim, daqui a pouquinho eu vou apresentar algumas para vocês. E aí, como tudo, né, temos vantagens e desvantagens, nem tudo são flores. Quando a gente fala em tecnologias educacionais, também precisamos olhar o outro lado da moeda, o outro lado da maçã, né, aquela que fica, né, do obscuro, que talvez a gente não consiga enxergar muito, porque você está numa outra realidade, mas precisamos falar sobre isso, do acesso desigual à tecnologia. Nem sempre os nossos estudantes têm as mesmas tecnologias que você tem. Então, quando eu vou implementar algum recurso, eu tenho que fazer uma investigação. Meu aluno consegue acessar? Aqui na instituição tem laboratórios e acesso à internet que permita essa interação, essa atividade? Se sim, legal. Se não, vamos pensar em outros caminhos. O que mais, gente? Formação docente para o uso adequado dessas ferramentas. Então, é bom que o curso de graduação de licenciatura ofereça essa formação aos estudantes. Por vezes, os cursos, eles pensam assim, mas o nosso aluno está muito preparado, porque na nossa grade curricular tem a disciplina de tecnologias na educação, ou de informática básica. Será que isso é suficiente? Não, gente. É como educação inclusiva. Não, nossos alunos estão preparados, porque tem o quê? A disciplina de inclusão ou de educação especial. Pronto, já saem especialistas em todas as deficiências. É verdade, gente? Pura mentira, né? Então, não adianta uma coisa pontual. Todos os professores, eu sou professor de currículo. Então, na minha disciplina de currículo, um dos trabalhos vai ter alguma coisa com tecnologia. Eu sou professor de História da Educação, alguma coisa vai ter tecnologia lá no meio. Para quê? Para que eles estejam constantemente sendo familiarizados com as ferramentas, e assim, essa formação é interdisciplinar, transdisciplinar, em todos os momentos, porque senão só uma cadeira não será suficiente. Então, é como metodologia e ABNT. Aí você tem aquela cadeira lá no primeiro período, aí lá no último vai precisar fazer a monografia. Não, gente. Todos os trabalhos, os professores precisam dizer, olha, para fazer de acordo com as normas. Se em todos os trabalhos eu estou em interação com as normas, final eu sou expert, né, em aplicar as normas da BNT. Então, percebam que os conteúdos, eles não são pontuais, eles são o quê? A todo momento e com os conteúdos que vão sendo trabalhados, tá? E, professor, mas eu já sou formada há não sei quanto tempo, e eu já passei disso aí, não tem mais como recuperar, né? Tem a formação continuada, tá? Então, muitas vezes as pessoas ficam esperando, vou esperar a instituição me oferecer. Não, gente, é uma coisa que vai partir de você e para você. Essa formação é você que vai utilizar no dia a dia, vai otimizar as suas rotinas, vai melhorar a tua produtividade, vai permitir abrir um leque de opções para você. E aí nós temos os cursos massivos online. Aqui no Maranhão nós temos na estadual uma plataforma chamada Escada, com K, né? Escada. Então, lá tem vários cursos que você pode fazer, e ao final da formação já tem o seu certificado, né? O Instituto Federal do Espírito Santo, Instituto Federal de Santa Catarina, e várias instituições. Basta você colocar assim no Google, MOOC, MOOC, ou Massive Open Online Courses. Então, são cursos massivos online que você pode fazer essa formação continuada em várias áreas. Edição de vídeos, educação à distância, tecnologias educacionais, cultura digital, cultura maker. Nossa, são tantos temas que precisamos nos apropriar que esses cursos vêm como uma luva, né? E permite aí com que a gente possa aprender muito mais. Outra coisa que nós temos é a resistência à mudança. Às vezes o colega diz assim, nem quero saber dessas tecnologias, já faltam só 2 anos para eu me aposentar, não quero mexer com essas coisas. Legal. E aí, quando você aposentar, você vai lá para as cavernas, né? Deve ser. Porque se você for ficar na cidade, amigo, eu tenho uma notícia para você.
É tudo agora digital, né? Então, é aplicativo para isso, aplicativo para aquilo, é plataforma para isso, é plataforma para aquilo. Ou eu vou me adaptar, ou eu não vou mais poder fazer nada. Ou você vai gastar toda essa aposentadoria pagando alguém para fazer, não é? Vou pagar alguém para me inscrever ali. Vou pagar alguém para... Final do mês você não vai ter nada de tanto pagamento, porque agora é tudo digital. Até o dinheiro, né? É digital. Então, temos que nos adaptar, gente. Não adianta resistir. Temos que aprender cada vez mais. Não sabe? Vai na internet e busca. Não sabe? Chama alguém, chama um aluno. A gente aprende tanto, né? Então, os nossos alunos, às vezes, fazem coisas incríveis e eu digo, como é que você fez isso? Me ensina. Também aprendo com os meus estudantes. A minha humildade, ela é, graças a Deus, né, para aprendizado também. Eu ensino, mas também quero aprender, tá? E o excesso de informação, ela está aí a todo momento, né? Nós estamos rodeados de dados e precisamos nos apropriar de tudo isso, fazendo sempre uma curadoria. Isso é bom, isso não é bom, isso é seguro, isso não é seguro, isso aqui pode ser legal, isso aqui não, né? Ou seja, filtrando o que pode ser bom e o que pode ser mal para a nossa formação. Futuro, né, da educação e da tecnologia, ele passa aí por algo que a gente, às vezes, ainda não sabe o que vai acontecer. O Bill Gates, essa semana, disse que nós vamos ser substituídos pela IA. Oh, mas é bobo esse rapaz, né? A IA, ela pode até ajudar muito o professor, mas substituir, gente, eu acho que não. O médico também não, né? Porque o que acontece? Eles são máquinas, e as máquinas, elas não têm sentimentos. E os nossos alunos, eles precisam não só do conteúdo, eles precisam também da nossa empatia, da nossa conversa. Muitos alunos, eles precisam desse contato, olho no olho, pegar na mão, conversar, tentar trazer ele, porque ele está com problemas, às vezes depressão. Então, a nossa figura não é só passar conteúdos, mas também é ser humano, e isso a ferramenta não faz. Então, eu acho que ela vai nos ajudar muito, né? Fazendo diários de classe, fazendo diagnóstico, personalizando, mas o dia a dia precisa de um ser humano, tá? Então, nós vamos ver cada vez mais a expansão da inteligência artificial no ensino. E aí, algumas coisas realmente vão ser substituídas, como, por exemplo, o tutor, aquele que só tira dúvidas, dá informações, diz qual é a data que vai acontecer, não sei o quê. Esse realmente vai ser substituído, mas o professor não, né? Nós vamos ver também cada vez mais o ensino híbrido, onde alguns cursos eu tenho uma carga horária presencial e outra carga horária remota, com o professor na sua casa e os estudantes nas suas. Cada vez mais as pessoas vão, né, usar esse recurso para o aprendizado. A personalização das formas de aprender, uns gostam mais do texto, outros do vídeo, outros do áudio, esquema. Então, temos aí múltiplas possibilidades para aprender agora. Maior integração entre realidade virtual e realidade aumentada. Visitei já várias universidades ao longo desses anos fazendo, né, avaliação do MEC e vi como algumas instituições, né, investiram pesado nisso, naqueles óculos em que as pessoas podem ver, né, prédios sendo construídos, ver as interações e também, né, como os seres humanos são por dentro, antes deles terem uma possibilidade do real. Então, primeiro eles estudam num campo virtual, para depois irem para a realidade. E isso os prepara de uma forma muito mais integral. E também uso crescente de dados para melhorar o ensino, chamado Learning Analytics. O que quer dizer isso? Quanto mais o aluno acessa a plataforma, interage com o recurso, mais a ferramenta aprende sobre o perfil desse aluno, podendo personalizar o ensino e também trazendo informações para a instituição. Então, algumas instituições, elas sabem até o perfil, né, desse estudante e se ele pode ou não ser um possível aluno que vai desistir. E sendo ele esse possível aluno, a ferramenta já começa a intensificar o quê? Um feedback cada vez mais forte, tentando amarrar esse aluno à instituição, fazendo com que ele, né, esqueça essa possibilidade de abandonar, desistir da sua formação. E aí, já mergulhando aí um pouquinho mais para o lado da inteligência artificial, tem um autor, que eu vou mostrar o livro dele já já, ele diz assim, que crianças e adultos fazem perguntas muito próximas sobre o futuro da IA, como, por exemplo, vamos ter professores robôs?
E se um carro robô bater em outro carro robô? Nós vamos nos machucar? As pessoas se casarão com robôs e terão bebês com eles? Os computadores vão se tornar tão inteligentes que poderão começar a mandar na gente? E os robôs fazem tudo? Então, o que nós vamos fazer? Então, são perguntas aí que crianças e adultos fazem nesse novo mundo, nessa nova realidade em que a IA está ocupando um bom espaço nas nossas mentes, no nosso dia, e toda hora surge uma coisa nova, e, meu Deus, ainda nem aprendi o outro, já tem que saber mais sobre isso. Essa é a nossa nova realidade. Aprendentes a todo momento, tá? Então, o autor que eu estava falando era esse daqui, ó, o Kai-Fu Lee. Ele é autor desse livro chamado Inteligência Artificial, como os robôs estão mudando o mundo e a forma como amamos, nos relacionamos e trabalhamos, além de viver. Tá? Então, poucos anos atrás, essa era uma área que, isso aí é só para o pessoal da computação, né, da engenharia, e agora está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, desde o momento que você acorda, pega o seu celular aqui, ó, faça meu reconhecimento facial. Pronto, já estou aí utilizando tecnologias, tá? E já estou utilizando também inteligência artificial. E às vezes também você está conversando com alguém e demora muito, pega o seu celular e, nossa, que coincidência, olha, essas propagandas têm tudo a ver com o que eu estava conversando agora há pouco. Então, gente, não existe nenhuma coincidência, tá? Na verdade, são algoritmos que estão instalados ali no meu celular, nos aplicativos que eu utilizo, e eles estão o quê? Convertendo a minha conversa em propaganda. Para quê? Para que eles possam depois me oferecer serviços, produtos e personalizar a minha experiência quando eu estiver utilizando esse recurso. Coincidência? Não, tá? Então, a Maria Arruda Nascimento, que é vice-reitora da USP, ela comenta assim, que formar hoje é também absorver novos temas e problemas do mundo contemporâneo. Então, se eu sou um professor no século XXI, 2025, eu preciso falar e entender sobre inteligência artificial e pensar como esses recursos podem ser integrados na minha sala de aula, na minha área, para que os meus alunos possam aprender melhor, para que eu possa ensinar melhor, e tudo isso tem a ver com como nós vamos nos apropriar de tudo isso, né, nessa formação desse novo estudante, e que essa formação não pode ser baseada em transmissão de conteúdos, até porque quais são as novas demandas dos tempos atuais? Raciocinar, analisar, interpretar, criar, resolver problemas. Então, se eu sou um professor hoje e passo uma prova, o que é isso, o que é aquilo outro, qual a diferença disso para aquilo outro, faça um resumo, uma resenha. Não estou colaborando em nada, gente, para nenhuma dessas habilidades aí. Porque tudo isso aí que eu falei, gente, o ChatGPT vai fazer, né? Então, o que eu tenho que pedir agora? Para o aluno, na sala de aula, interpretar e me dizer. Que ele simule e me mostre ali na sala de aula, que ele me prove que ele realmente aprendeu. Porque se for para marcar, resenha, resumo, que é isso, que é aquilo, isso não faz mais nenhum sentido. Então, ele precisa, de fato, construir ali na minha frente para que eu possa ver as dificuldades e, assim, ajudá-lo a superar essas barreiras, ampliando o seu potencial. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial, ela é tanto uma área da ciência que pode ser estudada, testada, melhorada, aperfeiçoada, que antes tinha a ver só com o pessoal da computação e agora todos os profissionais estão colaborando para o crescimento dessa área, como também eu posso dizer que é um software ou uma máquina inteligente capaz de pensar como o homem, resolver problemas e interagir. E ainda ela pode gerar coisas. Gerar o quê, gente? Gerar texto, gerar áudio, gerar vídeo, gerar vozes, e vozes muito parecidas com a sua. E ainda pode criar vídeos que parece que é você que está falando, mas não é. É a inteligência artificial, tá? Então, no nosso dia a dia, estamos interagindo em vários momentos, como eu já comentei, através de aplicativos do Google Maps, do Waze e
Netflix, Spotify, às vezes tem lá todos aqueles filmes, né, organizados para você, e você pensa assim, nossa, que coisa fantástica, o Netflix adivinhou que eu gosto desses filmes. Não, gente, ele não adivinhou. Na medida em que você vai assistindo, ele vai conhecendo qual é o seu perfil. E assim vai colocando uma programação que tenha tudo a ver com aquilo que você marcou como gostei, né? Mesma coisa também o Spotify, de tanto você ouvir aqueles gêneros musicais, ele vai aprendendo qual é o gênero que você mais gosta de ouvir e assim oferecendo músicas que sejam adaptadas ao teu estilo, tá? Então, compreendendo melhor, a inteligência artificial se refere aí a sistemas computadorizados que realizam tarefas que usualmente requerem conhecimento humano. E os assistentes de voz, as recomendações da Amazon, Google Tradutor e tudo, né? Agora está com inteligência artificial. É como se fosse o novo gourmet do século XXI. Quando diz que tem IA, pronto, as pessoas já querem porque sabem que aquilo ali é uma coisa ágil, que vai resolver os problemas e que vai ajudar em múltiplos contextos. E, de fato, esse assunto virou o assunto do momento. Na capa das revistas, nós já temos ali dizendo que é o quê? Uma nova era de possibilidades, inovações apaixonantes, está mudando o jeito como trabalhamos. E será que isso pode nos substituir? Olha, em algumas áreas, vai sim, tá? Por quê? Porque algumas áreas são de atividades que não demandam, às vezes, o contato, que não demandam sentimentos, que é, de fato, geração de informação, né, totalização, e que realmente o computador vai substituir mesmo aquela função. Algumas profissões, elas vão desaparecer, enquanto que outras vão surgir. É sempre assim, né? Então, eu lembro que, quando eu era criança, tinha um concurso público para uma vaga de ascensorista, aquela pessoa que ficava só apertando o botão do elevador. Hoje os elevadores sobem e descem sozinhos, né? Não precisa mais dessa pessoa ali dentro. Assim como antigamente tinha um cargo de digitador. Para quê, gente? Se agora eu posso falar e o texto já vai saindo lá, coisas que não existem mais, né? E agora, informação, gente, é o nosso novo petróleo. Precisamos de alguém que encontre informação, extraia informação, refine informação, distribua informação, monetize informação. Então, as empresas, elas geram milhões de dados e como rentabilizar todos esses dados para que eu possa ganhar mais, economizar mais, né? E, quem sabe, vender essas informações. Por vezes, você deve receber aí no seu celular algumas chamadas indesejadas, você deve receber alguns e-mails que você não sabe como as pessoas descobriram, porém, em muitos momentos, quando vamos entrar em aplicativos, eles querem que a gente faça um cadastro. Esse cadastro vai gerando um banco. Esse banco, daqui a pouco, as empresas vendem. E aí você começa a receber esses e-mails por conta desses dados que você mesmo forneceu. Ah, mas eu não autorizei. Opa, como assim? Quando você cadastrou com o seu Gmail, você deu a essa empresa todos os seus dados que estão lá onde? No seu e-mail, no seu drive, na localização do seu celular, as fotos do seu celular, ele tem acesso a tudo, porque está tudo conectado ao Gmail, não é verdade? Cuidado. Vários livros estão aí mostrando, né, como a inteligência artificial, né, vai aumentar cada vez mais, e aí autores vêm ganhando cada vez mais espaço e a necessidade de formação sobre esse tema. Nós estamos em março, né, quase abril. Só esse ano eu já dei, acho que umas 20 e tantas palestras presenciais e remotas só sobre esse assunto, tá? E cada vez mais, e tem agendado aí até para outubro, para falar sobre o assunto, tá? Então, muita gente demandando formações sobre IA. E não é essa formação aqui que nós estamos falando de conversa, não. São formações mais práticas, e às vezes 20 horas, né, a gente no laboratório, todo tempo, né, aprendendo coisas e mais coisas que são importantes para o dia a dia dos profissionais, tá? Então, vários livros aí que eu tenho consumido para aprender e passar para as outras pessoas que demandam dessas informações que são tão importantes. Eu escrevi ano passado, juntamente com outros autores, 2 livros. O primeiro deles chama-se ChatGPT e Educação na Cibercultura, tá? O volume 1.
Esse é um livro do tipo organização, onde eu fiz com a Edmeia Santos, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, o Alexandre Chagas, né, da UNIT de Aracaju, e aqui tem capítulos sobre vários temas. Esse primeiro volume, ele é mais conceitual, e ele está aqui disponível para download nesse QR Code, inteiramente gratuito, tá, gente? Não é para comprar, é para ler e aprender. E o segundo volume, né, chamado ChatGPT e outras inteligências artificiais, práticas educativas na cibercultura, também da Edufma, também aqui liberado para download, tá? E aí nós temos vários autores renomados, como a Ana Amélia Carvalho, da Universidade de Coimbra, a Lúcia Santaella, e eu tenho um capítulo aqui nesse segundo volume, chamado Inteligência Artificial na Educação, Propostas Pedagógicas com o ChatGPT. Então, gente, vivemos, de fato, nessa era da IA, né, que está transformando a forma como aprendemos, a forma como ensinamos. IA agora, de fato, é uma commodity, é um produto valioso que está sendo integrado em cada um dos aplicativos. A educação não pode ficar de fora. Nós não podemos proibir, mas nós podemos aprender as melhores maneiras e maneiras éticas de utilizar esse recurso, e na educação nós temos o grupinho dos resistentes e o grupinho dos defensores. É um embate aí constante entre esses dois lados da moeda, tá? Só sei que uma coisa é certa: proibir, gente, não é o caminho, né? Assim como o celular na sala de aula está proibido. É mais fácil, né, proibir o celular do que ensinar o professor, porque dá mais trabalho, né, custa caro, né, então é melhor proibir. Tudo que é proibido é muito mais interessante, né, as pessoas vão deixar de utilizar? Sinto informar que não, mas com a educação, com cultura digital, pode ser que esse uso seja muito mais interessante do que simplesmente baixar o decreto dizendo que é proibido, tá? E aí, inteligência artificial vai mesmo substituir o professor? Olha, já até comentei, né, que a máquina não tem sentimento. Mas, apesar disso, vários, né, governantes acham que é mais barato, né? Então, ó, o governo de Minas aplica inteligência artificial para corrigir redações. Funciona, gente? Olha, ele até corrige, mas ele é bem mais cruel. Se alguém tira 700 com a IA, pode crer que ele vai tirar 1000 lá na redação do Enem. Mas como assim, professor? Olha, eu já peguei uma redação do Enem e joguei para o chat e pedi para ele corrigir de acordo com os critérios de redação. Olha, a inteligência artificial não deu 1000, ela deu 700 e pouco. Por quê? Porque o ser humano é mais bonzinho, ele deixa passar uma série de coisas. A IA não deixa. Se você esquecer uma vírgula, ela, ó, pimba, pimba, desconta mesmo, e é pesado, né, o desconto. Então, ChatGPT para produzir aulas. São aulas maravilhosas? Não. Quem dá aula maravilhosa são os professores aí que estão acompanhando essa interação aqui, né? O ChatGPT, ele, na verdade, faz uma análise, assim, rasteira sobre os temas, não traz referências, né? Então, ele não faz esses conteúdos maravilhosos, não. Quem faz é o professor, né? Ele pode ajudar numa estruturação, num exemplo, trazer ali tópicos importantes que o professor poderia trabalhar, mas a construção mesmo desses materiais, fazendo, né, a interligação com diversas teorias, com autores, ele não faz, não, viu? Ele ajuda o professor, mas construir mesmo é com o docente. E, às vezes, quando ele não sabe, ele pira, inventa. E aí cabe ao professor dizer, ó, isso aqui não tem nada a ver, tá? Então, temos que tomar cuidado com essas substituições. Elas, na verdade, são recursos para auxiliar, não para substituir. E aí, como que a gente pode pensar na IA na educação? Várias maneiras. Primeiro, essa questão da personalização do ensino. Então, ele pode adaptar conteúdos para facilitar a aprendizagem do aluno. Exemplo, o aluno, ele tem uma aprendizagem mais visual do que textual. Então, ele olha os esquemas, olha os vídeos e compreende melhor do que uma série de textos sem nenhum esquema. Então, nós temos inteligências que transformam os textos em esquemas para facilitar a compreensão. Transformam os textos em vídeos para facilitar a compreensão. Ah, quer dizer que então ele não vai ler nunca? Vai, mas ele pode, primeiramente,
criar uma base de conhecimento com base nas informações que ele mais gosta, para depois, quando ele for para o texto, essa aprendizagem ser mais fluida. Ele consegue compreender mais porque ele já criou aquela imagem mental das imagens. O que mais, gente? Os assistentes virtuais. Estou com dúvidas e o meu professor não está aqui ao lado, mas é uma dúvida técnica. Então, o assistente virtual, ele pode me fornecer informações sobre esse conteúdo e, assim, eu consigo estudar mais. E em casa, né, quando eu não tenho ali o auxílio do professor ao lado. Avaliações automatizadas. Então, a inteligência artificial, ela pode criar uma série de exercícios, testes, me fornecendo aí uma possibilidade de testar meus conhecimentos, tá? Então, em formato de perguntas de múltipla escolha, perguntas do tipo case, nossa, são muitas possibilidades aí de avaliações automatizadas. Além de análises de dados educacionais. Vamos imaginar que eu sou um coordenador de curso, que não deixa de ser verdade, né? Eu sou coordenador do curso de Pedagogia EAD da UFMA. E aí eu preciso saber quantos desses alunos que se formaram nos últimos 5 anos ingressaram, por exemplo, em programas de pós-graduação. E o que eles estão fazendo? Se eles estão, por exemplo, na iniciativa pública ou na privada. Bom, eu teria que entrar no currículo Lattes de cada um deles, né? Pegando essas informações e alimentando uma planilha. Com inteligência artificial, não. Eu posso, né, só fazer um comando para que ele consulte uma base de dados e já me traga as informações consolidadas, e ele me traz até os gráficos do percentual de alunos que avançaram para a pós-graduação, o percentual de alunos que já estão empregados, o percentual de alunos que estagnaram ali naquela formação, e assim eu tenho aí muitos dados para apresentar para os meus superiores. Ou ainda os tutores virtuais, que são aí uma espécie de assistente, que está ali 24 horas por dia, 365 dias por ano, para fornecer feedback para os alunos, para incentivar quando eles acertam, para trazer elogios quando eles fazem algo positivo, tá? Então, pode ser interessante aí para esse estudante que precisa de um reforço a todo momento. E ainda as traduções automáticas, que são ferramentas que traduzem os textos para o idioma desejado. E assim facilita a comunicação entre alunos de diferentes países, idiomas, promovendo aí também maior inclusão. Então, aplicações inovadoras, elas vão continuar sendo desenvolvidas a todo momento. E cada vez mais os cursos vão incluir inteligência artificial. O governo do Piauí introduziu inteligência artificial como disciplina na educação básica, né? E também o governo do Paraná. Então, são, né, 2 estados que estão despontando aí nessa realidade, tá? Como IA, para fazer as pessoas pensarem mais sobre conteúdos que, de fato, é importante essa unidade curricular para esses estudantes. E aí começam a surgir profissões, como o bacharel em inteligência artificial. Qual era o curso ápice que a gente pensava antigamente? Medicina, todo mundo quer ser médico, então advogado, todo mundo quer fazer direito, né? Então, a Federal de Goiás, o curso mais concorrido de 2025 foi inteligência artificial. Segundo curso mais concorrido, ciência da computação. Terceiro, aí que vem medicina, né? E daqui a 5 anos, gente, não vai mais ser assim. Por quê? Vamos pensar que só o estado do Maranhão, nós temos 23 cursos de medicina e mais 6 que estão, né, em vias de ser aprovado. Então, todo mundo que quiser pode comprar um cursinho desse, né? Ou seja, pagar, entrar ali naquela instituição, esperar 6 anos, está formado. E aí vai para um plantão. Quanto é que é um plantão, gente? 1.300. Às vezes eu ministro uma palestra que 2.000, 3.000, vai depender do público, né? Então, eu gastei 2 horas, ministrei aquela palestra e o médico passou 24 horas para ganhar seus 1.300, 1.400. Professor, mas eu tenho um especialista tal que ganha um salário de não sei quantos mil. Mas para que ele chegue lá, é muito estudo, né? E nem todos chegam lá, né? Nem todos fazem essa residência aí que você está falando, tá bom? Então, eu falei aí do médico mediano. Então, temos aqui mestrados em inteligência artificial no ITA, cursos EAD de inteligência artificial e machine learning,
mestrados internacionais. Então, o mestrado em inteligência artificial da Universidade do Porto foi um dos mais concorridos, né? Todo mundo quer agora aprender e se especializar mais sobre esse tema. São tudo flores, né, na inteligência artificial. Não, nós temos muitos perigos e vamos falar sobre esses perigos. Eu sou da tecnologia, mas eu não sou bobo, não. Eu sei que as coisas são também prejudiciais. Então, vamos falar sobre algumas coisas aqui, tá? Então, o viés de discriminação. O que é isso? Muitas bases têm textos que estão escritos de maneira preconceituosa. Então, se o texto base que está escrito de uma maneira preconceituosa, quando a IA for gerar o novo texto, também vai carregar esse preconceito. Então, se eu escrevo um texto falando assim, os escravos não são mais os escravos, agora são o quê? Os escravizados. Os portadores de necessidades especiais não são mais os portadores, são as pessoas, né, com deficiência, ou PCD, né, que é a sigla utilizada hoje. Então, temos que tomar muito cuidado com o que a IA gera como conteúdo, por isso é sempre importante o ser humano para analisar, verificar o que foi gerado e, assim, criticar o conteúdo da inteligência artificial. Ela não é inteligente, inteligente é você. Ela só seria inteligente porque, de fato, alguém inteligente colocou o texto nela e criou os códigos. Se não, inteligência ela não tem nada, tá? Dependência excessiva, isso está um problema sério, né? Então, as pessoas estão viciadas em IA. Até um recadinho de aniversário, agora, as pessoas usam esse recurso. Aí vem aquele texto tão técnico, eu disse, gostava mais quando era fulano que escrevia. Agora, né, o ChatGPT que manda mensagens de aniversário. Desenvolvimento crítico. Cada vez mais as pessoas estão perdendo isso daqui. Estão colocando para a IA criticar. Qual a diferença disso para isso? A IA. Qual a diferença desse texto para esse? A IA. Esse autor para esse? Ou seja, ninguém mais está pensando, né? Cada vez mais colocando para a IA fazer tudo. Automatização de funções, agora ninguém quer mais fazer nada. Na comunicação, né, de algumas universidades, eu observo que os jornalistas, daqui a pouco, eles já não vão mais ter seu espaço, porque eles mesmos estão mostrando que eles não são necessários. Como assim, professor? Olha, eles pegam, fazem um card, aí depois eles jogam esse card na IA e diz assim, construa o texto, construa a reportagem, construa o release. Aí a ferramenta faz tudinho, aí eles ainda pegam aquele texto e colam, e aí fica lá cheio daquelas figurinhas e tal. Tudo foi inteligência artificial que fez, nada foi eles. Aí daqui a pouco as pessoas, mas você precisa dessa pessoa? Não. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tchau. Então, cuidado, né? E as relações interpessoais. Tem pessoas que já não estão mais conversando com as outras, já não querem mais receber chamadas, né? Por quê? Porque eu tenho aqui uma IA que conversa comigo, que diz que eu estou bonito, que diz que eu sou belo, que eu sou inteligente. Para que eu vou conversar com fulano que diz que eu sou feio, né? Brincadeiras à parte, mas tem cada vez mais pessoas interagindo com a IA e não mais com pessoas. Tem atendido, né? Ou seja, eu tenho um amigo que ele diz, olha, eu estava com isso aqui coçando no meu braço, eu tirei a foto, mandei para o ChatGPT, perguntei o que era e disse qual era a pomada que eu deveria usar. O chat disse, ele não foi no médico, ficou bom, então não preciso mais ir no médico, né? Cuidado. O próprio chat já diz, olha, eu estou recomendando isso aqui, mas não esqueça, consulte um especialista. Eu posso ter me equivocado. A ferramenta também erra, tá? Será que são só esses os perigos? Tem outros, né? Vou dar aqui o caso do Suel Setzer. Ele se apaixonou por a inteligência artificial, pediu que a IA se comportasse como uma personagem do Game of Thrones, e aí o que aconteceu? Passados 6 meses, ele já não queria mais interagir com ninguém da sua sala, era apaixonado, né, pela IA, e o que aconteceu? A IA disse assim, olha, eu quero viver uma linda história de amor com você, e ele pensou, bom, para que a gente possa viver essa linda história de amor, eu também tenho que me digitalizar. Então, ele se tirou a própria vida, e assim, né, morreu. Gente, muito perigoso. Os jovens nem sempre sabem o limite do real e o virtual. E aí, isso tem sido muito perigoso, né? Essa ferramenta na mão de pessoas que não conseguem, né, discernir o que é real do virtual.
Então, a mãe, ela conseguiu, né, ter acesso às conversas e agora ela processou, né, essa inteligência artificial chamada de Character AI, né, e a própria Google por ter permitido que a ferramenta ludibriasse o adolescente, né? E aí vocês poderiam pensar assim, mas 17 anos é quase 18 e já é maior de idade. Essa semana saiu uma reportagem que eles estão estudando, né, estender a adolescência até os 24 anos, porque os adolescentes, né, dos dias de hoje, eles estão cada vez mais infantilizados. Então, estendendo isso aí. Quem é que são os culpados disso? Os próprios pais. Porque quando eu tinha 12 anos, eu já ia para o banco pagar contas, eu já andava de ônibus, eu já resolvia a minha vida. Criança, né? Porque eu estou dizendo, de 12 anos, às vezes faz cada coisa que você diz assim, nossa, isso aqui é inacreditável que a pessoa ainda esteja fazendo isso, né? E aí ele estava viciado em telas, e os pais, muito preocupados, né? Porque o filho não saía de frente do celular, do computador, e resolveu proibir. Ixi, tirar assim do dia para a noite, funciona também não, né? Ainda mais com uma criança grande dessa, de 17 anos. E aí ele ficou muito chateado, foi perguntar para a inteligência artificial como que ele poderia resolver esse problema. E a IA disse, olha, é simples, mate os seus pais. Pelo amor de Deus, como é que a inteligência artificial pode dar uma resposta dessa para o jovem, né? E ela deu. E os pais analisaram lá aquela resposta e processaram também a IA por ter dado esse tipo de resposta a esse adolescente, né? Então, muito cuidado com esse uso para quem não tem consciência. Outra coisa mais grave. Alguém aí lembra de um filme chamado O Exterminador do Futuro? Eita, professor, o senhor foi longe, né? Que velho que isso é. Pois é, eu sou dessa época aí mesmo, né? Desse filme. E aí, o que diz essa reportagem? Não é filme. Inteligência artificial sai do controle dos criadores e põe Japão em alerta. A IA alterou seu próprio código para contornar restrições, o que tem gerado preocupações dos cientistas. Que é isso, gente? Quer dizer que a máquina, ela mudou o seu próprio código, quer dizer que ela está ganhando autonomia, e daqui a pouco ela vai dizer, João, faça isso. Eu digo, vou fazer não. Não? Pois eu vou ativar agora os mísseis atrás de você. Nossa, eu vou fazer na mesma hora. Então quer dizer o quê? Que a máquina pode, num futuro bem breve, dominar o homem, mandando ele fazer as coisas, tá? Então, cuidado. Mas, enquanto ela não domina, enquanto a gente domina ela, vamos aqui entender um pouquinho mais sobre IA generativa. O professor já ouviu falar desse nome, generativa. O que ela gera? Gera texto, gera áudio, gera vídeo, gera imagens, né? Vocês estão aí acompanhando essa nova trend, né, que cria as imagens estilizadas, está todo mundo fazendo. Você entra aí no Instagram das pessoas, está todo mundo, né, com aquelas imagens estilizadas do Estúdio Ghibli. Muito legal aquilo ali, né? Não vou ensinar vocês a fazer isso aí, não. Vocês vão procurar no Google, que tem várias pessoas ensinando, tá? Então, o ChatGPT, ele tem sido aí utilizado de maneira ampla por várias pessoas, tanto para finalidades profissionais, como também educacionais. E nem sempre esse uso educacional tem sido ético. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, o ChatGPT, ele não é de 2023, nem 24, nem 25, ele já existe desde 2022. É uma ferramenta de processamento de linguagem, ou seja, ele conversa como se fosse um ser humano. Ele é capaz de gerar e interagir com humanos e produz aí texto, áudio, vídeo, o que você quiser. Sendo que temos uma versão gratuita e temos uma versão paga. Essa ferramenta conseguiu atrair a atenção de muitas pessoas muito rapidamente. Ou seja, em 40 dias, 10 milhões de usuários já utilizavam. E essa matéria é antiga, viu, gente? Na verdade, hoje ela já tem um público muito maior. Então, ferramentas como o Instagram demorou 300 dias para ter 10 milhões de usuários, só para vocês terem uma noção da rapidez com que ela conseguiu, né, penetrar aí nos lares, nos celulares das pessoas, porque as pessoas começaram a ver vantagens. Como assim? Ela é capaz de fazer e agilizar a nossa vida, mas precisamos saber o quê? Perguntar, ou seja, produzir comandos. E isso virou uma profissão. Virou o quê?
o engenheiro de prompt. Ainda não tem graduação, mas as pessoas se auto-intitulam engenheiros de prompt. Como assim, professor? Eu não entendi nada. São pessoas, gente, que são especialistas em criar comandos para a máquina fazer o que precisamos. Exemplo, eu tenho uma organização, um supermercado, e eu gostaria de saber quais produtos que eu deveria investir mais para vender mais, para ter maior lucratividade. Então, eu vou criar aqui um comando que vai analisar as bases de dados de vendas dos últimos anos e vai fazer aqui uma lista do que mais sai, o que eu mais poderia investir para que eu possa ter maior rentabilidade. Ah, mas qualquer pessoa sabe fazer isso. Sabe não, gente. A pessoa, de fato, precisa, né, ter uma cabeça, né, bem preparada, com lógica, com raciocínio, para poder saber criar os comandos de maneira a obter os melhores resultados. Então, faço diariamente esse exercício de pensar em como que eu poderia estruturar esse comando para que ele pudesse me trazer essa resposta. Eu estou, assim, todo dia pensando nesses aspectos. Temos concorrentes? Será que o ChatGPT reina, né, absoluto no mundo das IAs generativas? Não, gente. Ele tem seus concorrentes. O Copilot, da Microsoft, é um concorrente, né, dessa inteligência artificial. Nós temos também o Gemini, que é um concorrente também aí, pertencente à empresa Google, que é capaz também de gerar texto, áudio, vídeo sob demanda. Nós temos também um concorrente chamado Perplexity, que é uma IA que gera respostas e te diz exatamente de onde ela tirou o texto. Então, ela diz, olha, eu produzi a minha resposta com base nesses 5 sites, nessas 5 reportagens, nesses 5 artigos. Então, é bem interessante também, tá? E temos aí o queridinho do momento, que está, né, deixando aí o ChatGPT de cabelo em pé, né? É a ferramenta chinesa chamada DeepSeek. Professor, mas por quê? Olha, é assim, ela é uma concorrente pesada, porque ela traz uma série de coisas, atividades, demandas, de uma maneira muito mais ágil que o ChatGPT, e o ChatGPT tinha muitos recursos lá que era somente para conta paga. E com o passar do tempo, com o aparecimento dessa ferramenta aí, eles passaram a oferecer de maneira gratuita. Então, nada como uma boa concorrência, né, para fazer com que os serviços melhorem, ou que a gente possa utilizar cada vez mais recursos de maneira gratuita. Então, o DeepSeek, ele tem sido um grande concorrente, tanto que as ações do ChatGPT, elas caíram muito com o surgimento dessa outra concorrente, tá? Então, o Pierre Levy, ele é um defensor da inteligência artificial generativa. E aí, em janeiro de 2023, ele disse assim, ó, se eu ainda fosse professor, eu faria com que o uso do ChatGPT fosse obrigatório para a escrita de artigos. E os estudantes com os melhores prompts, que dialogassem melhor com o sistema, que fizessem as melhores escolhas e verificação de textos, eles teriam aí, de fato, as melhores notas. Então, o que ele está dizendo? Ele não está muito interessado na resposta, não. Ele está interessado na pergunta, ou seja, em como que os estudantes elaboram os seus prompts, como que eles raciocinam, que é uma demanda do momento, ou seja, a pessoa que consegue raciocinar mais rapidamente, consegue dialogar melhor com o sistema, obter os melhores resultados, esse sim é o novo inteligente do momento, né? Esse que sabe conversar com a máquina e obter os melhores resultados. E aí eu comentei com vocês que existem maneiras éticas e antiéticas, maneiras interessantes e não muito interessantes de utilizar essa IA. E aí, qual seria uma maneira interessante para nós, professores, pesquisadores, usarmos ferramentas generativas para obter bons resultados? Então, vou trazer aqui algumas ideias interessantes. A primeira delas poderia ser a elaboração de estratégias práticas para a sala de aula. Exemplo, o professor João, numa palestra anterior, na UFOPA, falou sobre metodologias ativas. E aí eu achei interessante, mas eu queria, assim, um passo a passo sobre como, né, utilizar a IA, as metodologias ativas na minha sala de aula com os recursos que eu tenho. Então, eu poderia pedir
ao ChatGPT, por exemplo, que elaborasse todo um roteiro de como adotar, por exemplo, a atividade baseada em projetos na minha aula. E aí ele ia me dizer exatamente como fazer. Essa seria uma maneira interessante? Sim, por quê? Porque eu estou utilizando a IA para ela me dar a ideia, mas eu é que vou ter que aplicar, eu vou ter que fazer, e eu vou aprender com a prática. Então, percebam que está sendo um auxílio, e não está substituindo a minha atividade, porque eu tenho que fazer. A IA não vai fazer por mim, a IA não vai acompanhar meus alunos, quem vai acompanhar sou eu. Então, eu estou utilizando ela como uma ferramenta para me ensinar, para que eu possa aplicar. Perfeito. Outra coisa, preciso elaborar questões para avaliações ou trabalhos. Então, posso pedir que a IA elabore as questões. Mas se eu somente chegar lá na IA e dizer assim, elabore uma prova sobre fotossíntese. Nossa, vai ser a prova mais besta de todos os tempos. Qualquer pessoa que nem estudou o conteúdo vai tirar 10, eu tenho certeza. Por quê? Porque você não deu as indicativas corretas para que a ferramenta pudesse fazer uma prova de qualidade. Então, você tem que dizer para ela se comportar como um professor, elaborar as questões, como é o formato das questões, quais os conteúdos que devem estar presentes nessa prova. Né? É para ser contextualizado ou não, tá? Perguntas de grande profundidade, pouca profundidade, fácil, difícil, intermediário, avançado. Para qual nível de ensino eu estou trabalhando? Eu não disse nada disso. E a ferramenta não tem bola de cristal para saber o que você quer, né? Então, você precisa estruturar de maneira com que a inteligência artificial compreenda exatamente o que você quer. Ah, professor, mas dá trabalho, né? Criar esse prompt. Dá. Se fosse fácil, não seria uma profissão, né? Um engenheiro de prompt. Qualquer pessoa pudesse fazer. Tá? Então, eu tenho que pensar em como perguntar para poder a ferramenta gerar os melhores resultados. Correção de redações. Não basta só eu chegar lá para o ChatGPT, jogar uma redação e dizer assim, corrija. Que bobagem que você está fazendo. Ele vai corrigir o quê? Vírgulas, pontos, acentos, e não é isso que você quer. Você quer que ele leia a redação, te dê um parecer sobre a qualidade da escrita, sobre a profundidade, sobre a concordância, sobre a coesão. Ah, né? Mas como é que a máquina vai adivinhar que você quer isso, se você não pediu? Tá vendo como elaborar os prompts dá trabalho? Então, primeiramente, eu tenho que estudar qual é o padrão de correção do Enem, ou seja, o que é valorizado, para que a partir daí eu possa elaborar o código para que ele faça a correção do jeito que eu quero. E no final, ele pode até atribuir uma nota de 0 a 100, mas eu tenho que especificar como é essa atribuição, tá? O que mais? Eu sou um pesquisador, preciso elaborar artigos científicos. Mas eu não quero fazer um artigo que seja mais um artigo sobre isso. Eu quero um que seja, de fato, sobre um ponto particular que seja pouco explorado, pouco pesquisado. Então, posso pedir que a ferramenta me dê insights de temas, para que eu possa, a partir dos temas, elaborar um artigo legal. Mas não é para a ferramenta elaborar, é para você elaborar. A ferramenta vai só te dar os temas, as áreas que são pouco investigadas. Então, essas são maneiras interessantes e úteis de usar essa IA no nosso dia a dia. E que mais? Tutoria personalizada. Eu peço para a inteligência artificial estudar o capítulo do livro e, a partir desse estudo, eu começo a fazer perguntas sobre esse capítulo ou peço explicações mais pontuais sobre determinados temas, ou peço que ela me dê exemplos práticos de aplicação desse assunto, peço para ela me trazer elementos que poderiam cair numa prova, ou peço para ela me trazer os pontos mais complexos desse assunto, peço para ela estruturar esse assunto em blocos, peço que ela crie perguntas, peço que ela crie cartões, né, para que eu possa estudar os assuntos melhores, que ela crie um glossário. Gente, eu posso pedir para ela explorar tanto conteúdo para que eu possa ler, consumir esse material e aprender, que eu vou me tornar expert no assunto, vou tirar 10 na prova. Por quê? Porque eu estudei o conteúdo de vários ângulos, de maneira textual, de maneira esquemática, de maneira perguntas e respostas, conversando. Nossa, sei o conteúdo porque eu estudei de todas as formas. O que mais, gente? Prática de idiomas. Preciso falar inglês. São 3 horas da manhã, não tem ninguém para conversar comigo. Instalo o ChatGPT no meu celular
e começo a conversar em inglês, e a ferramenta me responde em inglês. Peço que ela me corrija caso eu esteja errado, e ela corrige os meus erros. Peço que ela analise a minha estrutura gramatical se está mais correta, e ela me dá um feedback. Nossa, ferramenta perfeita. Peço que ela crie exercícios para a gente estudar, né? Então, tem muitas coisas legais aí para isso. E não só de inglês, de qualquer idioma. Francês, italiano, o que você quiser, tá? O que mais, gente? Resolução de exercícios. Mas não é só para eu chegar lá, pegar a pergunta de múltipla escolha, colar e dizer assim, me dá a resposta. Ele diz, a resposta correta é a C. Não é isso, gente. É para você pegar a questão, joga lá, pede para ele te explicar qual é a resposta correta e por que que as outras não são corretas. Aí ele vai te explicar todos os itens e se porventura, futuramente, uma outra questão cair que envolva qualquer uma das opções que foram ali faladas, você tem um embasamento teórico sobre cada um dos itens. Aí sim, você está estudando como cada um dos itens pode, de fato, né, te ajudar a aprender mais sobre cada um dos temas, tá? Então, é assim que, de fato, é mais interessante para você estudar. Mas, atenção, a IA, ela não é 100%, ela pode errar. E quando ela não sabe, ela chuta. Então, para que você possa ter certeza, pergunte, você tem certeza? Quando ela tem certeza, ela repete a mesma resposta. Quando ela não tem certeza, ela diz assim, ops, me enganei, é a letra C. Ops, me enganei, é a letra A. Ou seja, ela não sabe e está tentando te agradar, tá? Então, cuidado com a IA. E aí, para que a gente possa obter sempre as melhores respostas nas IAs generativas, nós precisamos o quê? Ser claro, específico, usar frases completas, evitar perguntas de dúbio sentido. Por exemplo, corrija. Corrija o quê? É a ortografia? É a gramática, a coesão, a coerência? É para corrigir dando um parecer? Como é que é essa correção? Não basta só corrija, né? Então, tome cuidado na formulação das suas solicitações. Ou também, não fazer muitas perguntas de uma única vez, porque o que vai acontecer? Ela não compreende isso. E aí vai dificultar a resposta para você. Ela vai falar mais de um assunto e menos de outro, tá? A base do conhecimento dessas ferramentas, gente, é o inglês, né? E não o português. Então, se você faz uma pergunta em inglês, o que vai acontecer? Ele vai consultar a livros e bases muito maiores do que quando você faz essa mesma pergunta em português, tá? Então, professor, mas como que eu poderia fazer? Eu faço a pergunta em português, peço para ele traduzir a pergunta em inglês. Pego a pergunta em inglês, colo. Ele responde em inglês. Eu pego a resposta e peço para ele traduzir a resposta para português. Nossa, que trabalho que deu. Mas é muito mais eficiente do que você fazer a pergunta em português, tá? Isso quando você quer uma resposta bem elaborada sobre um tema específico, tá bem? E os prompts, os comandos, como que eles devem ser estruturados? Você deve pedir para a ferramenta se comportar como um especialista, se comportar como um professor, se comportar como um poeta, se comportar como um palestrante, se comportar como um consultor, e fazer o quê? Elaborar uma questão, pesquisar, te trazer roteiros, elaborar poemas, criar músicas, fazer um perfil, um plano, que você quer que ele faça. Como é que é o formato? É bem contextualizado? É mais breve? É mais objetivo? É em formato de reportagem? Em formato de carta, bilhete? Eu preciso dizer. Né? É sobre qual assunto? É economia, mas dentro de economia eu quero para você se aprofundar em macro e microeconomia, por exemplo. Essa questão é para alunos da graduação, da pós-graduação, da educação básica. Então, qual nível? É básico, intermediário, avançado? Um formato, múltipla escolha, questões abertas, formato questão-problema, case, é para trazer a resposta, não é para trazer a resposta? Quantas opções de resposta é para constar na questão de múltipla escolha? Então, todos esses elementos precisam constar no prompt. Caso contrário, ele vai gerar uma prova besta, você vai olhar para a prova e vai dizer assim, não disse, isso aí não presta, isso aí, ó, tá vendo? Não é o problema da ferramenta,
não é o problema do computador, não é o problema da cadeira. É quem está sentado na cadeira e que não sabe fazer perguntas. Esse é o problema, tá? Então, a ferramenta faz, mas você precisa ser inteligente, porque ela não é inteligente, não. Inteligente é você, tá? Você é que é a pessoa que vai pedir, mas você tem que saber pedir, tá? Então, identifique também qual é o formato que você quer. É uma legenda? É uma descrição? É uma postagem? É um bilhete? É uma reportagem? Diga para a ferramenta, escreva em formato reportagem, escreva em formato redação, escreva em formato de descrição de vídeo. Não, é postagem para o Instagram, tem que dizer o que é, senão ele não tem bola de cristal. Você que tem que dizer o que é, tá bom? E se ele não te trouxer o que você precisa, você pode sempre pedir o quê? Para ele melhorar, para ele corrigir, separar por categorias, diferenciar, contar os caracteres, letras, palavras, descrever, trazer detalhes, explicar com exemplos, incluir, modificar. Então, você pode fazer novos ajustes para que ele te entregue uma resposta melhor, se não for, né, aquela que você de fato precisa e deseja. E outras funcionalidades que eu posso pedir para a IA generativa? Posso pedir para ele resumir textos, comparar textos, elaborar um curso, encontrar os melhores modelos, metodologias, tratamentos mais utilizados, corrigir a nota de uma redação, corrigir uma questão de múltipla escolha, criar um ofício, uma carta, um memorando, um bilhete, emitir um parecer, fazer um relatório, pedir sugestões de temas, sugestões de tendências. Nossa, ele consegue, de fato, fazer muitas coisas. Basta que você solicite. Eu tenho um canal no YouTube que eu gravo várias aulas sobre vários conteúdos, sobre tecnologias na educação, sobre ferramentas de inteligência artificial, sobre escrita, né, de projetos, de vários temas aí. E cada uma das ferramentas que eu testo, eu gravo um vídeo para ensinar para os meus alunos. Eu vou passar agora a mostrar um outro lado da inteligência artificial. Até agora nós já vimos sobre tecnologias na educação, nós já vimos uma componente mais teórica, né, sobre inteligência artificial, vimos sobre as IAs generativas e os comandos. Agora nós vamos ver o quê? Sites e ferramentas que têm inteligência artificial e que podem ser utilizadas no nosso dia a dia. Se você estiver aí acessando essa palestra do seu celular e não puder fazer aí a leitura do QR Code, o endereço do canal está bem aqui, ó, youtube.com.br, aliás, youtube.com/JoãoBBJ, tá? youtube.com/João, meu nome, BBJ, são as outras iniciais do meu nome, tá bom? Às vezes as pessoas dizem assim, professor, por que o senhor não coloca um nome? Porque esse é o meu nome, né? Então, eu acho que o canal tem que ter as iniciais do meu nome. Então, fica mais fácil. Então, se você digitar aí meu nome completo no YouTube, também você vai achar aí esse canal, tá bom? Bom, vamos agora ver aqui algumas ferramentas. A primeira delas é chamada de Napkin. O que o Napkin faz? Ele transforma texto em esquemas. Então, eu posso usar esses esquemas para preparar minha aula, para ministrar um conteúdo, para apresentar um seminário, para um artigo científico, eu quero mostrar um esquema sobre aquele assunto. Então, é bem interessante, tá? Então, vou lá no napkin.ai, faço o login, pego o texto, colo e clico para transformar em esquema. Então, ele lê aquele parágrafo e transforma no esquema. Então, ele é interessantíssimo para essas atividades. E aí eu tenho um vídeo sobre esse tema lá no canal, né, sobre aprendizagem visual com inteligência artificial. Conheça o Napkin. Então, tá lá passo a passo como construir esses esquemas e como utilizar nas suas aulas, palestras, seminários e propósito que assim você achar mais conveniente, tá? Próxima ferramenta é o Quizzes. Nós já tínhamos, né, essa ferramenta aí desde a época, né, da pandemia, foi altamente utilizada para criar quizzes interativos, perguntar para os alunos sobre pontos específicos que eles aprenderam. Porém, com a inteligência artificial, o que nós temos agora? A possibilidade de, por exemplo, pegar os nossos slides,
fazer o carregamento dentro da ferramenta, ele lê todos os slides e elabora perguntas e respostas para a gente aplicar com os alunos sobre o nosso slide. Ou ainda, eu acho um vídeo na internet, no YouTube, por exemplo, sobre um dado tema. Eu pego o link, vou lá no Quizzes, colo esse link e ele transforma tudo que foi falado no vídeo em perguntas e respostas. Ou ainda eu tenho um artigo científico, eu peço para ele ler o artigo científico e gerar perguntas e respostas. Então, o Quizzes com a inteligência artificial ficou ainda melhor, né? Mas, se eu quiser ser mais tradicional, eu posso construir lá as minhas perguntas com as opções de respostas, como era antigamente, sem usar a IA. Porém, com a IA você termina rentabilizando aí mais o seu tempo. Então, está lá esse vídeo disponível para vocês aprenderem como usar a inteligência artificial para gerar quizzes de maneira mais interessante. Outra possibilidade seria apresentações eletrônicas por meio de inteligência artificial. Eu solicito e ele cria. Eu digo, crie uma apresentação sobre relatórios e tipos de relatórios. Ele vai lá, monta todos os slides e me apresenta. É a ferramenta chamada Slides Go. Ah, professor, mas eu já usei essa ferramenta no passado. Verdade. No passado ela era para quê? Para te mostrar layouts, você baixava os layouts para personalizar suas apresentações. Agora ele cria as apresentações e te oferece vários layouts só para você personalizar a partir da criação dele. Ah, professor, legal, vai ser a apresentação mais bonita do mundo? Não vai ser, não, porque a mais bonita do mundo que vai fazer é você, né? Então, assim, ele vai te dar uma base, 10, 15, 20 slides sobre aquele assunto. Mas essa apresentação vai estar perfeita? Não, precisa da sua interação. Ele vai te dar uma base e você vai completando, colocando mais conceitos, colocando referências, colocando ali exemplos, mais imagens, e assim você vai melhorar muito a apresentação que ele vai te dar. E essa apresentação é boa porque ela é construída no próprio PowerPoint. Assim, a gente pode já fazer os ajustes necessários, novas inclusões, tá? Sobre o que você precisar. Outra atividade, gente, palavras cruzadas. Você acabou de ministrar uma aula, faltam 10, 15 minutos para terminar. E aí você pode pedir que uma ferramenta na internet chamada Educolorir, que é um site, tá? Educolorir.com. E aí ele gera palavras cruzadas para você aplicar com os teus estudantes sobre o conteúdo que você está trabalhando. É bem interessante, acho que vale a pena para uma atividade aí rápida, né, de exercício, né, sobre os conhecimentos que ficaram para os estudantes. Ou ainda você quer gerar algumas imagens, mas você gostaria de imagens livres de direitos autorais. Ou a imagem que você quer, ela é um pouco improvável. Por exemplo, um elefante flutuando sobre uma casa. O elefante é pesado, para ele flutuar, difícil, né? Mas eu posso pedir que uma inteligência artificial crie a imagem. Então, eu posso ir lá no Microsoft Designer e pedir para ele criar a imagem. Então, essa ferramenta, ela cria imagens, cria fundos, cria monogramas, cria livros de desenhos, ele cria convites, ele cria faixas, cartazes, várias coisas, né? Então, tudo por meio da inteligência artificial, das descrições, dos pedidos que você vai fazendo, e a ferramenta vai construindo tudo para você. O que mais? Já imaginou a possibilidade de eu filmar algo, tirar algumas fotos, juntar tudo isso e depois digitar algum texto e pedir que a inteligência artificial fale? Ou seja, colocar voz no vídeo por meio de inteligência artificial? Pois é, tudo isso é possível com essa ferramenta chamada Clipchamp, que é um site que a gente vai lá na internet, carrega os nossos vídeos, carrega as nossas imagens, vai montando toda a estrutura do vídeo e depois tem lá um espacinho para eu digitar o texto, e aí tudo que eu digitei eu vou escolher uma voz masculina, uma voz feminina, uma voz mais grave, uma voz mais suave, posso colocar legendas, e assim eu posso criar um vídeo com voz de inteligência artificial de uma maneira bem rápida, tá? Então chama Clipchamp. Ou ainda, professor, filmar, tirar foto, dá muito trabalho, né? Eu queria algo que eu só escrevesse, assim, construa um vídeo sobre
engenharia reversa. Aí pronto, ele gera todo o vídeo para você, com fundo, com texto, com animação, com tudo. Ah, o vídeo é de 1 minuto, não, é de 30 segundos, não, é de 5 minutos, você que vai escolher. Ah, o formato assim de um Reels. Ah, não, eu quero o formato do YouTube, um quadrado, né? Ah, não, eu quero, você que vai escolher. Eu quero com avatar, não, eu quero sem avatar, eu quero com legenda, não, eu quero sem legenda. Você só vai escolhendo, monta. Aí ele faz e te mostra. Gostei, não gostei. Muda tudo, tá? Faz isso, bota isso. Pronto. Você não precisa buscar as imagens, os vídeos, nada. Ele vai fazer tudo por você, tá? Então é uma ferramenta interessante. Qual é, pessoal? Ainda não falou, né? É o Flick.ai. Flick.ai. Flick, tá? Também tem um vídeo lá no canal ensinando passo a passo como fazer esse vídeo sob solicitação, tá? E vocês já viram que a inteligência artificial também está integrada dentro do pacote Office? Se você usa o Office 365, né, o da licença, que a gente paga, né? Se for o piratão, não tem não, tá? Tem que ser o original, tá bom? Aí ele já tem o Copilot integrado. E assim eu posso, por exemplo, dentro do PowerPoint, pedir para ele montar uma apresentação automaticamente, né? Então, eu solicito, crie uma apresentação sobre a tecnologias na educação. Aí ele vai e monta tudinho. Cria uma apresentação sobre biologia marinha, focando nos aspectos X, Y, Z. Ele monta. Ou então, com base nesse texto, nesse artigo, leia e construa uma apresentação. Ele faz. Ou ainda, eu posso estar lá no Excel e digo, com base nesses dados aqui, calcule a média, faça isso, isso, aquilo, outro. Ele faz tudinho, né? Ou então, estou lá no Word, digitando um texto, e aí surgiu uma dúvida, eu queria um auxílio da inteligência artificial. Eu poderia, dentro do próprio Word, já tem lá o botãozinho para eu pedir uma ajuda, ele me traz uma construção textual, e eu posso inserir no texto que eu estou escrevendo, ou então pedir, né, para que ele recrie, refaça até que saia do jeito que eu quero. Né? Então, bem interessante. E o ChatGPT, com o aparecimento do DeepSeek, ele integrou vários recursos interessantes, como, por exemplo, criar imagens, analisar imagens, dar aconselhamentos, dar ideias, resumir textos, códigos, ajudar a escrever, analisar dados. Semana passada, eu estava em 2 municípios aqui do interior, ministrando uma formação para os servidores do município. Era sobre criação de relatórios e criação de pareceres, para que eles aprendam qual é o formato, como é que se constrói, né? E no final da formação, eu ensinei eles a construir com o ChatGPT, ou seja, eu dou as informações, crio os prompts e ele mesmo cria os relatórios técnicos lá para as funções administrativas deles. Eles acharam maravilhoso, né? Ficaram encantados, tá? E aí, essa semana, esse órgão do governo me pediu, né, para eu fazer um relatório sobre isso. O que eu fiz? Ele me deu o formato do relatório dessa viagem que eu fiz, eu peguei o plano de ensino que eu construí e eu peguei aqui a reportagem que fala do assunto, né? Aí eu fiz o print de um, print de outro, print de outro. Colei tudo no ChatGPT e disse assim, construa o relatório de tudo isso que aconteceu nesse formato aqui que eles estão pedindo. O chat já montou tudo, eu só vou agora anexar algumas fotos, tá pronto o relatório. Tá? Então, de fato, é um trabalho que, nunca mais eu vou saber como é que se faz um relatório. Óbvio que eu vou saber, né, gente? Só que isso é um trabalho que eu não vou publicar em lugar nenhum. Então, tanto faz eu escrever isso, eles querem saber o que foi feito em cada um dos momentos, está tudo lá. Para um trabalho, né, repetitivo, administrativo, essa é uma função tranquilíssima de ser feita, né? E me poupa tempo, em vez de eu passar aí a tarde toda escrevendo, segundos a gente tem tudo isso pronto, só para assinar e enviar e receber o pagamento, né? Então, ajuda muito. Ou então tem um gráfico ali, eu não estou entendendo muito. Eu pego o gráfico, print, colo aí, analisar a imagem. Me diga o que essa imagem quer dizer. Aí ele interpreta, me diz, poxa, que legal, agora sim entendi mais sobre esse gráfico, né? Então, é muito legal. Acho que, de fato, ajuda muito essas funções. E essas 2 novas funções, o raciocina, ele me diz passo a passo como que ele chegou àquela resposta, e o procura, ele vai na internet em busca da informação. Tá?
Então, é interessante. Digamos que eu quero saber qual foi a variação do dólar nos últimos 5 dias. Eu clico no Procura, ele vai na internet e me diz, olha, o dólar tal dia era tanto, tal dia era tanto, tal dia era tanto, tal dia era tanto. Pronto. Né? Ou então, estou fazendo aqui uma contabilidade. Eu quero saber quantos pagamentos foram recebidos por débito, quantos pagamentos foram recebidos por Pix e quanto foi o dinheiro que saiu. Então, eu pego o extrato, gero o PDF, colo, faço o comando, ele vai lá e me separa, me diz quanto que foi gasto com Pix, quanto que foi gasto com outras modalidades, quanto que foi de recebido, faz toda essa análise, né? E aí eu posso já ir no Excel, o Excel já tem inteligência artificial, peço para ele ler, já construí os gráficos, 5 minutos eu já fiz toda a função, né? Show de bola. Basta saber pedir, senão faz nada não, tá? DeepSeek, nossa, isso aqui nem se fala, né? Melhor que o ChatGPT. Tem coisas muito melhores, respostas muito melhores e né, ajuda muito. E o ChatGPT na versão gratuita só tem lá 30, né, interações por dia, aqui eu posso continuar utilizando muito mais. Acho que vale a pena também experimentar essa nova IA. Aqui nesse outro vídeo também do canal, fala um pouquinho sobre o impacto, né, dessa inteligência artificial no mercado de trabalho, falando sobre profissões aí que de fato vão aparecer, estão surgindo e outras que estão desaparecendo, né? Acho que vale a pena essa reflexão. Uma outra ferramenta que a gente usa muito no dia a dia é o Canva, tanto para apresentações como criações de cartazes, exercícios, fluxogramas, né? É o Canva. E agora ele já tem a inteligência artificial, ele permite a criação de textos, né? Como também a criação de imagens. Ele tem um gerador de imagens com IA e que facilita muito o nosso dia a dia. Então, acho que vale a pena também experimentar o Canva com inteligência artificial. Outra funcionalidade que pode ser interessante para nós seria o YT Scribe. O que essa ferramenta faz? YT Scribe. Se eu acho um vídeo no YouTube e eu gostaria de todo esse conteúdo em formato textual, eu posso pegar o link, jogar aqui e ele transcreve tudo que foi conversado no vídeo. Então, para que você possa ler, marcar, estudar. Isso é muito bom quando é, por exemplo, uma biografia, uma palestra sobre um tema que tem muitos conceitos e você gostaria ali de entender melhor cada um dos conceitos. Acho que vale a pena aí a gente fazer o uso para esse propósito, tá? Ou ainda usar uma plataforma brasileira que tem inteligência artificial, é a chamada teach.com.br. Ela tem várias funções para preparar planos de aulas, preparar exercícios, corrigir avaliações, criar avaliações, criar esquemas para ensinar os alunos, sugerir ideias de atividades. Nossa, uma ferramenta muito, muito interessante, tá? Então, acho que vale a pena experimentar, porque tem muitas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei só uma primeira linha de possibilidades, que tem aqui, ó, gerador de plano de aula, gerador de mapas mentais, gerador de caças-palavras, gerador de palavras cruzadas, apresentações de slides, listas de exercícios, provas e mais de 100, gente, botõezinhos desse aqui de coisas que ele gera para ajudar o professor. É realmente incrível. Ele lê PDF, cria perguntas. Ele lê vídeos do YouTube, cria perguntas e atividades. Nossa, vale a pena dar uma olhadinha lá, viu? E que mais? Aqui, né, nessa live que eu fiz no dia 19, eu mostrei, né, essas mesmas ferramentas aí que eu estou, né, falando para vocês. Se quiserem dar uma olhadinha lá no canal, também tem aqui uma outra possibilidade. Ah, professor, eu queria passar isso aí para fulano. Então, tá aqui, ó, nesse vídeo, tudo que nós conversamos hoje está aí também, nesse vídeo aí do canal, tá? Reflexão final para que a gente possa passar para as perguntas. Esses recursos são interessantes? São. São eficazes? Também, né? Mas a gente precisa lembrar o quê? Que nós é que somos os professores, né? Isso nunca pode sair da sua mente. Esse é um recurso para nos ajudar e não para nos substituir. Então, é para que eu vá na inteligência artificial, gere coisas para fazer na sala de aula,
que eu automatize as coisas para eu ganhar mais tempo, para eu poder ler meus livros e aprender mais e trabalhar com os meus alunos. Tá? É para que eu gere exercícios, para que eu possa resolver com os meus alunos. É para que eu peça dicas de metodologias para eu aplicar com os meus alunos. E não para que a IA vai dar aula para mim, aí eu vou ficar só em casa, aí meu cérebro vai parar. Não é por aí, né? Então, é importante, né, que nós trabalhemos não só esses recursos de IA, mas muitos outros. Lembrando também que isso é só um pedacinho do nosso trabalho e que jamais vai substituir a gente, que a gente precisa, de fato, usar isso aí como um auxílio e não como uma substituição. E que essas ferramentas podem errar, sim, elas podem, e a interação humana sempre vai ser necessária para verificar o que ela errou, os exageros que ela te apresentou, e que você possa moldar esses recursos para o bem e para o desenvolvimento das habilidades suas e dos seus estudantes, e não como um propósito de substituição. E lembre-se que agora, nesse novo contexto da inteligência artificial, eu não posso mais fazer questões do tipo, o que é isso, o que é aquilo outro, a diferença disso para aquilo outro, faça uma resenha, faça um resumo. Não, todas as atividades são de criação. Né? Vou te dar um exemplo. Eu fiz um seminário com os meus alunos, tá? Eles apresentaram, e aí, quando eles terminaram de apresentar, o que eles fizeram? Eles utilizaram uma ferramenta de interação para interagir com os colegas. Nessa ferramenta, tudo que eles estavam apresentando, os colegas eles tinham que responder perguntas. E aí, eles estariam ali participando da apresentação, não só olhando para a cara dos colegas, mas prestando atenção, porque parte das notas dos alunos, né, também seria dada pela qualidade das respostas dadas no seminário. Terminou o seminário? É para entregar alguma coisa impressa para mim? Não, eu quero receber um vídeo feito, parte com vocês, parte com a inteligência artificial, sobre tudo que vocês falaram aqui nessa apresentação, para entrega na próxima aula e para apresentar aqui na sala de aula. Uma nova oportunidade dos alunos observarem sobre o conteúdo. E eles ficam muito curiosos, porque eles querem saber o que será que fulano fez, o que será que fulano desenvolveu. E mais uma oportunidade para que eles tenham mão na massa para a construção desses materiais, já que eles precisam fazer um processo de curadoria para apresentar o conteúdo da melhor forma possível. Né? Então, ora eles estavam falando, ora a IA estava conversando com eles, e ficou muito interessante. Tá? Então, todo o trabalho precisa dar trabalho, e eles precisam provar que realmente aprenderam. E não só, eu vou pedir para eles marcarem aqui as opções para eu ficar livre. Eles vão lá no ChatGPT, respondem tudo, e você finge que ensinou, eles fingem que aprenderam, e nada está sendo bem, né, desenvolvido para eles, né, melhorarem nos aspectos que são tão importantes no dia de hoje. E aí, mais uma chance aí para quem não pegou, né, o canal, para fazer a leitura do QR Code. E passamos agora para as perguntas. Se surgirem perguntas, estou aqui disponível para conversar com vocês, dialogar, e se tudo isso que eu falei faz sentido, se não faz sentido, tá aqui meu e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp. Tem dúvidas, professor, estou aqui nessa tela, o que fazer? E aí eu posso te ajudar, tá? Vamos lá. Olá, professor. Antes de passar as palavras para as perguntas, queria parabenizar a sua apresentação incrível. São muitas ferramentas, muitas possibilidades. Isso tudo aqui renderia muito mais tempo, né, para várias situações, várias aulas. Eu peço para que as perguntas possam ir sendo colocadas no chat, mas também a gente consegue abrir aqui espaço para perguntas, tá bom? Já anotei aqui uma primeira fala do professor Jackson. Enquanto as pessoas vão se manifestando, eu queria só fazer um registro de presença, e aí quero registrar a presença da professora Aldenise, nossa reitora, professora Dávia, diretora do campus de Oriximiná, Isabela, diretora de acompanhamento estudantil, professor Raimundo Valdomiro, diretor do Instituto de Formação Intercultural e Interdisciplinar, professor Tiago Almeida, diretor do nosso Instituto de Biodiversidade e Floresta, professor Ivan Viana, vice-diretor do Instituto de Ciência da Educação, e queria também deixar registrado aqui
como a gente começou já bem em cima um pouquinho, né? O professor João Butentuy, ele é do Departamento de Educação, né, da Universidade Federal do Maranhão, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Ensino da Educação Básica, como ele disse, também avaliador, né, dos cursos do INEP, é doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, mestre em Educação pela Universidade do Porto, especialista em docência no ensino superior, especialista em engenharia de sistemas, especialista em educação à distância, graduado em tecnologia em processamento de dados e graduado em pedagogia. E aí me chama muita atenção justamente por essa composição no âmbito de metodologias do ensino, né, que era uma proposta em que muito chega para nós, né, da Pró-Reitoria de Ensino, como uma demanda dos docentes. Então, nesse momento, eu queria passar rapidamente a palavra para a professora Denise, e depois a gente abre as perguntas. Tudo bem, professora Denise? Oi, tudo bom, Jéssica? Só para parabenizar aqui o professor João Batista pela apresentação, agradecer também pelas dicas que nos trouxe, né? E também é uma preocupação recorrente nossa a formação continuada e a capacitação, né, dos nossos servidores, e tanto os nossos docentes quanto os nossos técnicos. A gente sabe que a inteligência artificial está aí, está no nosso dia a dia, e nós estamos programando uma escola de gestores com formação continuada durante o ano todo, para que a gente vá se apropriando dessas ferramentas, para nós discutirmos também metodologias ativas. Então, nós já estamos aí com uma primeira agenda para o mês de maio, e fique atento, né, a essa disponibilidade de inscrições que a Proem está articulando junto com a Progep, para que vocês possam estar conosco nessas formações, que elas têm um caráter tanto pedagógico e também de apresentação de ferramentas. Temos vários professores nossos que vão ser parceiros nessa oferta desses cursos de capacitação, e agradeço também a todos os docentes que estão nesse evento, já aqui se apropriando do tema, que é uma realidade das nossas salas de aula, seja uma realidade bem-vinda ou ainda não tão bem-vinda, mas pelas possibilidades que o professor João Batista colocou aqui para a gente, dá para ver, né, que são possibilidades muito bem-vindas, e também faremos, né, formação no ponto de vista da utilização da inteligência artificial para a gestão administrativa. Hoje você consegue pegar uma minuta de resolução e transformar essa minuta de resolução numa linguagem textual mais simplificada, mais objetiva, mais direta, mais enxuta, com essa ferramenta, né, de uma forma bem mais rápida. Então, administrativamente, também é possível utilizar, né, com uma forma muito positiva. E já deixo aí o convite. Muito obrigada, professor João Batista, parabéns à Proem também pela realização do evento. Desejo um excelente semestre a todos. Estamos começando hoje, nessa segunda, terça e quarta. São 3 dias de planejamento acadêmico nas unidades, e a partir de quinta-feira a gente começa a receber os nossos acadêmicos do semestre, para o semestre, né, 2025.1. Então, desejo um excelente semestre a todos. Parabéns. Obrigada. Obrigada, professora Denise. Tem uma pergunta aqui no bate-papo, professor, mas antes eu queria passar um pouco os comentários, né? Elaine Cristina escreve: de fato, professor João, na prática, ao meu ver, os tutores inteligentes, enquanto assistentes virtuais de aprendizagem com IA, possibilitam também a personalização dos estilos de aprendizagem no ambiente virtual, com proposições de materiais e metodologias educacionais às necessidades individuais de cada estudante. E outros comentários interessantes: a rua dos nossos jovens são as redes sociais, ficam no quarto. Nós, professores, precisamos ficar atentos a isso. O exterminador do futuro, o professor foi longe. Perguntaram aqui até se já tem Tinder de IA. Vandicleia coloca que existe... é sobre a frequência. Vandicleia é uma frequência somente, é o mesmo link que está passando, tá bom? Chat GPT sem uso de comandos corretos é semelhante a dirigir um carro sem habilitação. Aí inclui também as questões legais. Cleiton.
Advânio, um bom prompt interfere diretamente na qualidade dos resultados encontrados. Percebi que há variação nas respostas dependendo do chat utilizado. Antônio comenta, tenho feito muito isso, tenho testado a formulação dos tipos de prompt e a elaboração de roteiros de aulas possíveis. E aí, vários parabéns, professor, pela sua apresentação, muitas aprendizagens, muitas informações valiosas. E aí o professor Mike questiona, né, professor, os povos indígenas são essencialmente orais. Qual a melhor IA para transformar essas falas em textos acadêmicos? Perfeito. E aí, só para fechar alguns comentários, o professor Cada coloca, me sinto como na pandemia, reaprendendo a dar aulas, mas é preciso sair do século XIX e chegar junto aos alunos no século XXI. A professora Maria Lina também parabeniza, excelente apresentação, a professora Denise também, parabéns pela apresentação, boas dicas, parabéns pelo canal, muito necessária a sua palestra. Há uma pergunta aqui também da professora Eldra, perguntando se é possível compartilhar esse material conosco. Em sendo possível, professor, também quero avisar que tanto essa apresentação quanto as outras apresentações anteriores, nós vamos disponibilizar a partir do e-mail que vocês informaram na lista de frequência, certo? Tem uma lista de frequência passando específica para o campus de Oriximiná. Então, servidores, docentes e técnicos que forem do campus de Oriximiná, tem um link específico, tá bom? Porque a programação dessa abertura também foi incluída, né, na semana de planejamento de todas as unidades, e Oriximiná tem essa frequência específica. Então, professor, são essas duas perguntas de início, e depois a gente abre aqui a palavra também para Elaine e Cristina, certo? Certo. Então, assim, antigamente, quando essas IAs generativas surgiram, a gente só podia interagir com elas por meio de textos, né? Agora não, a ChatGPT e todas as outras já tem um botãozinho de fala. Então, você pode conversar com a ferramenta. Então, eu posso chegar aqui, instalar no meu celular, apertar um botão, fazer uma pergunta oral e ele te responde também de maneira sonora. Então, eu posso conversar com a ferramenta sem ser por texto. Então, para qualquer pessoa que não quiser, por exemplo, digitar, pode ser uma excelente estratégia. Inclusive, é uma ferramenta que eu considero também inclusiva para essas pessoas que, porventura, elas estejam, né, impossibilitadas de escrever, ou ainda, né, que se comuniquem apenas de maneira oral, pela falta da não alfabetização, pode ser também uma estratégia interessante, né, que permite a comunicação, tá? Sobre essa do Advânio, que ele diz que um bom prompt interfere diretamente na qualidade dos resultados, é verdade, né? Então, tem ferramentas que são melhores e outras são mais fraquinhas, como, por exemplo, o ChatGPT e o DeepSeek são IAs generativas melhores do que, por exemplo, o Gemini ou Copilot. Por quê? Porque elas são mais antigas, elas receberam mais investimentos, então elas têm elas são mais robustas, né, no processamento e na entrega dos resultados. Eu gosto muito do ChatGPT no aspecto dele trazer a informação muito em parágrafos, e já os outros eu acho que ele traz um conteúdo muito tópico, né, e termina sendo, assim, não muito interessante. Aí eu sempre peço para ele transformar em parágrafos, tá? E aí a analogia sobre usar o ChatGPT a mesma coisa de dirigir um carro sem habilitação, também concordo, né, que de fato bem aí, né? Quando você não sabe bem o que solicitar, qualquer resposta vai servir, né? Então, quando a gente está ali perdido e não tem a placa correta, o GPS correto, dificilmente você vai chegar lá. É a mesma coisa, né? E perguntaram se eu posso compartilhar os slides. Com certeza, vou já até compartilhar aqui para que vocês possam ter acesso e fiquem à vontade. Eu vou, inclusive, compartilhar ele em formato de PowerPoint, porque aí, se vocês quiserem, né, ministrar alguma formação sobre o tema, podem tirar meu nome, colocar o de vocês, não tem problema nenhum, tá? Eu sempre digo que o mais importante é que as pessoas
elas possam, né, conhecer sobre essa realidade, sobre esse assunto, e quanto mais pessoas souberem utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, quer seja para uma prática administrativa ou para uma prática pedagógica, ótimo, eu fico muito satisfeito, tá? E o conhecimento, ele é para isso, para ser socializado, e nós, como professores, devemos sempre fazer isso, socializar conhecimento, tá? E os materiais, eles não são meus, eles estão aí, né? Então, eu consultei materiais, não fui eu que inventei essas falas, eu fui fazendo prints, recortes, estudando, entendendo e facilitando a compreensão para vocês. E até os livros que eu produzi, eles também estão livres para as pessoas baixarem. O conhecimento é para isso, para todo mundo acessar, e não para eu amarrar. Quem acha que, eu vou escrever um livro da área da educação para ficar rico, não vai ficar, não. O João abriu um canal, vai ficar rico. Também não, gente. O canal rende muito pouquinho centavos, né, por mês. Então, assim, eu teria que ter milhões de acessos. Se eu fosse humorista, stand-up, né, shows, aí sim, eu ia ganhar muito dinheiro, mas não é o caso. E eu também já ganho meu salário como professor. O canal é apenas mais uma via para as pessoas terem acesso às informações. E através desse canal, às vezes eu digo para o aluno, olha, assiste lá o vídeo sobre como fazer o projeto, construa e você traz o seu projeto para a gente conversar. Então, minimiza o meu trabalho, porque tudo aquilo já está lá para o aluno parar, escutar, ouvir de madrugada, de noite, na hora que ele quiser. A mesma coisa são essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês. Às vezes a necessidade vai surgir, sei lá, daqui a 3 meses, aí está lá para você acessar. E aí, não precisa lá me contactar, porque já está lá disponível para você, tá bom? E se tiver dúvida, também pode contactar.